Bem, pessoal, continuando a nossa aula, nós estávamos falando sobre o Excel, certo? E agora a gente vai conversar sobre a estrutura do Excel, tá? Bem, como eu já antecipei para vocês, o Excel ele é feito de linhas e colunas, tá? Que aí vai formar essas grades, essa grade aqui onde a gente vai estar trabalhando, tá? A inserção de uma linha e de uma coluna é chamada de célula, tá? A interseção, na verdade. A interseção de uma linha de uma coluna é chamada de célula, tá? Então isso aqui, ó, vai ser uma célula do Excel. E aí a gente vai dar um nome para essa célula, tá? Através por exemplo, aqui nesse caso aqui é a coluna B, linha 2. Então o nome da célula vai ser o nome da coluna e o nome da linha. Então a gente vai chamar ela de B2, certo? Então quando a gente fala, eu quero a célula B2, então a gente vai saber que é a interseção da linha 2 com a coluna B, ok? As linhas são numeradas sequencialmente, as colunas são identificadas por letras também sequenciais e cada célula pela linha e coluna que a forma, tá? Linhas e colunas, tá? Uma célula pode conter números, textos ou fórmulas. Então olha só, conforme essa imagem que a gente está vendo, ó, cada célula dessa aqui, ó, ela pode ter números, pode ter texto, tá? Pode ter símbolos também, como vocês podem notar, tem símbolos aqui, ó. Então ela pode ter números, texto, pode ter fórmulas também, tá? Por exemplo, a célula A4, aqui ó, célula A, linha 4, célula A4, na tabela abaixo, contém o valor 10. E a célula D2, é só tu lá, coluna D, linha 2, aqui, ela contém o valor, o texto, o valor total. Então notem que eu posso colocar texto, como foi dito, né? Eu posso colocar texto, números, símbolos, fórmulas, tá? Dentro de uma célula. Então todos esses tipos de valores, tipos de dados, eles cabem dentro de uma célula, ok? Ok, já que nós conversamos sobre fórmulas, um dos grandes poderes do Excel é a facilidade que ele nos dá em utilizar fórmulas matemáticas já prontas. E às vezes não só fórmulas matemáticas, mas também formas lógicas, como a gente está vendo aqui. Tem formas de texto também. Então, esses meios que eles utilizam para poder facilitar e agilizar nossas planilhas, os cálculos, sejam lógicos ou aritméticos, eles chamam de fórmula, ok? A possibilidade de usar fórmulas é o que diferencia o programa de planilha de uma calculadora. O que vocês devem estar achando, né, já que a gente vai poder fazer contas nessa ferramenta, vocês devem estar achando que ela se parece muito com uma calculadora, né? Mas o que vai diferenciar é exatamente a possibilidade de tu utilizares várias fórmulas. E aí o uso dessas fórmulas vai nos fazer ganhar muito tempo, tá? Quando colocamos uma fórmula em uma célula, dizemos que o conteúdo dessa célula deve ser calculado em função dos valores contidos na célula. Então a gente vai usar a fórmula e a gente vai dizer para ele quais células deverão ser utilizadas para calcular a fórmula, tá? Para dizer ao Excel que utilizaremos uma fórmula, basta iniciarmos, isso aqui é um conceito-chave, pessoal. Basta iniciarmos o conteúdo da célula com o símbolo de igualdade. Então, quando a gente for começar a digitar uma fórmula, basta a gente colocar o igual antes e aí a partir daí colocar o nome da fórmula, tá? Fórmula ou função. Olha só, esse exemplo aqui, ó, é da fórmula soma, da função soma, tá? Então é só botar o igual na célula, tu vai lá e começa a digitar igual, escreve soma e abre parênteses. E aí a partir daí, abre e fecha parênteses, né? Aí aqui dentro tu vai dizer para ele, olha, eu quero fazer a soma da célula A1 até a célula, por exemplo, A5. Aí ele vai entender que ele tem que pegar dentro daquele intervalo ali e fazer a soma para ti. Então é muito simples. Basta utilizar o sinal de igual. Se não utilizar o sinal de igual, ele vai pensar que tu está entrando com um texto comum, tá? Então, quando o Excel percebe que tem um igual na célula antes de qualquer coisa,
Aí ele entende que a partir dali vai vir uma fórmula, certo? E como é que eu faço para encontrar as fórmulas no Excel? Tu vais lá dentre as guias do Excel, tu vais procurar pela guia fórmulas, tá? E aí nessa guia fórmulas tu vai ver que tem uma variedade de diversas categorias de fórmulas, tá? Como eles chamam aqui de biblioteca de funções. Aí olha só, aqui tem um botão inserir função. Esse aqui ele é muito utilizado, que é o AutoSoma, porque ele é tipo um resumo das fórmulas mais utilizadas. Aí tem aqui as fórmulas usadas recentemente. Aí ele organizou para ti aqui, ó, um conjunto de fórmulas financeira, um conjunto de fórmulas lógica, conjunto de fórmulas de texto, ou seja, que pode fazer operações com texto. Por exemplo, tu podes vou fazer um chute aqui, tá? Por exemplo, não vai ser exatamente, mas vamos supor que tu tens esse texto aqui, e aí tu queres pegar só a última palavra do texto. Então deve ter uma função lá que ele vai te ajudar a quebrar esse texto aqui em vários pedaços, e aí ele vai conseguir reconhecer a quantidade de palavras, e aí vai te entregar a última palavra, certo? Então é esse tipo de operação que ele vai fazer com o texto. Ele vai tentar também, por exemplo, tu podes tentar localizar um texto dentro da planilha, dentro de uma linha. Então tu vais poder utilizar uma função, uma fórmula, e aí tu vais fazer a pesquisa. Se ele encontrar, ele vai te retornar um determinado valor, tá? Então esse é o tipo de função que a gente vai poder encontrar aqui dentro desse conjunto aqui de texto. Aí tem funções de data e hora, pesquisa e referência, funções matemáticas e trigonométricas, e aí tem mais outras funções para cá, tá bom? Nessa última opção aqui. Então ele dá uma organizada aqui, ele tenta criar conjuntos de fórmulas para facilitar a nossa vida, ok? Esse desafio a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Por enquanto, vamos ver o seguinte, ó, o desafio é o seguinte. No exemplo ao lado, aqui, ó, vamos tentar determinar o cálculo do faturamento mensal e anual de cada produto, sem precisar fazer cálculos exaustivos à mão ou operações repetitivas, tá? Aí a gente continua isso aqui no próximo vídeo para não ficar tão longo isso aqui. Até lá!